Hoje nós temos mais uma pílula filosófica da Academia Atlântico e eu queria comentar um tema que já saiu em outros vídeos, mas que, vamos dizer assim, eu acredito que é muito importante, um pouco a matéria, a necessidade que a matéria tem de haver outras realidades que inclusive diferenciam os distintos seres materiais entre si. Os antigos, eles perceberam com muita acuidade, isso a gente nota principalmente em Aristóteles, Platão nesse ponto ele é distinto, Platão não vê a matéria como algo positivo, é quase como que uma limitação, um defeito. Para Aristóteles não, a matéria seria algo próprio de uma série dos entes materiais. O normal deles, o bom para eles é justamente estar na matéria, é assim que eles são. Então, mas tendo isso em conta, quer dizer, a importância da matéria nos seres que são materiais, os antigos eles perceberam assim, que quando um ser é destruído e se torna outro, há algo que se mantém. Esse algo que se manteria seria justamente a matéria. Então, vamos pensar, que eu pego uma folha de papel e coloco fogo nela, vão ficar cinzas e parte do papel vai se desprender também com a própria chama. O peso é um peso distinto, o que haveria de água, de úmido no papel, desaparece no momento em que o papel é queimado. Mas se eu, vamos dizer assim, colocasse uma redoma, fizesse lá, sem que deixasse perder nenhuma molécula das que estão no papel, manteria o mesmo peso, a ideia de que se mantém a massa na mudança material dos seres. Então, os antigos perceberam isso, que havia algo que continuava, e esse algo era a matéria. Só que, ao mesmo tempo, essa matéria, quando ela era alterada, ela adquiria uma forma diferente. Então, havia um aspecto que permanecia em comum na mudança, que é a matéria, e havia um aspecto que se diferenciava, a forma. Então a forma seria a razão pelo qual eu poderia ter distintas matérias diferentes. Na matéria, em sua materialidade, tudo é igual, tudo é matéria, tudo é material. Agora, há algo que não é propriamente matéria, ainda que se insira na matéria, que faz com que eu possa diferenciar uma da outra. Esse algo é a forma. Então, a forma, isso é frequente nos gregos, ela é sempre considerada mais nobre que a matéria, porque ela é quem atualiza a matéria, ela é que faz com que a matéria seja algo e não outro. Então é a forma de papel que faz com que a folha de papel seja isso, uma folha de papel, que se eu queimo vai haver uma nova forma ali, forma de cinza. Então é a forma quem determina, a forma se diz, essa é a ideia, uma expressão técnica, a forma atualiza a matéria, ela faz com que a matéria tenha um determinado ser. Por isso também uma expressão muito comum na filosofia clássica é a forma dá o ser para o ente. É a forma que faz com que o ente seja, ainda que necessite que esteja nos entes materiais, que ela esteja inserida numa matéria. Então, essa noção, vamos dizer assim, de matéria e forma que os antigos tinham, ela me parece muito interessante, tem uma série de noções que a gente pode tirar dela, porque é isso, a gente já viu em outros vídeos, eu posso pensar numa forma que em si mesma ela sempre será separada da matéria, ela não precisa de matéria. E por isso, então, ela não terá as limitações próprias da matéria. Será uma forma indestrutível, uma forma perfeita, como seriam os anjos. Então, também, essa forma, ela tem muito mais inteligibilidade do que os entes materiais. O que eu chamo de inteligibilidade? É a capacidade de ser inteligido, de ser compreendido pela inteligência. O que se conhece nos distintos entes é justamente a forma. A forma é o inteligível. Quando eu conheço o que algo é, eu conheço a sua forma. Eu sei que junto daquela forma está uma matéria, mas a inteligibilidade dele vem da forma. Nós, seres humanos, somos feitos de um modo em que nós conhecemos primeiramente através dos sentidos e a partir dos dados que os sentidos nos trazem, nós somos capazes de abstrair a forma universal. Então, é uma maneira limitada comparada com outros seres que podem conhecer a forma diretamente sem precisar abstrair como nós. Nós abstraímos. Haveria entes, isso é o que diria Aristóteles, Tomás de Aquino vai desenvolver isso amplamente, haveria entes que seriam capazes de conhecer diretamente a forma sem precisar sequer de sentidos materiais. Para nós é uma coisa difícil de entender, mas seria assim.
Nós poderíamos também conhecer os entes imateriais, ainda que o próprio nosso seja a partir dos sentidos, mas nós poderíamos chegar aos entes imateriais através da razão. Daquilo que a nossa inteligência vai chegando, vai abstraindo, ela é capaz de perceber que há coisas que não dependem da matéria. E essas coisas em si mesmas, elas seriam mais inteligíveis do que aquilo que é material. Mas para nós, seres humanos, não. A comparação que Aristóteles dá para isso, é clássica, né? É a do morcego. O morcego, algo que seja muito luminoso, o cega. Ele é incapaz, né, de encarar. Mas não porque aquele algo luminoso é escuro, mas exatamente porque a luminosidade dele é superior à capacidade do morcego de perceber. Também sucederia isso com o ser humano, a sua inteligência e os distintos entes. Haveria realidades que em si são mais inteligíveis, mas que para nós seres humanos, devido à nossa conformação, elas são demasiado claras, são demasiado, vamos dizer assim, com força de conhecimento e nos cegam. Agora, isso não significa que elas sejam menos importantes. Ao contrário, menos importantes. Ao contrário, Aristóteles vai dizer, conhecer um pouco mais dessas coisas que em si mesmas são difíceis para nós é mais valioso do que conhecer muitas coisas em um nível menor, as coisas materiais.